Olá, pessoal. O bate-papo dessa semana é com a Flávia. A Flávia trabalhou como assessora de eventos, não é? E hoje ela trabalha no comercial do Lelui Buffet. E ela vai nos falar a respeito de casamento, como que, na verdade, o que tem por detrás de tudo isso daí, não é? Não percam fofoca boa. Aguardem. Pessoal, como eu havia dito, então, estou com a Flávia aqui. A Flávia é assessora de eventos e hoje ela está no comercial de um buffet, que é o Lelui Buffet. E ela vai nos contar como que funciona para casar, não é? Você que está interessado em casar aí, escute, né? Porque separar não precisa nada disso, separar é só briga. Flávia, primeiro, obrigado por você ter vindo aí para a gente bater um papo. Flávia, o que é assessora de eventos? A assessora de evento, ela é vamos falar, uma produtora de evento, né? A assessoria, na verdade, ela abrange não só casamento, mas eventos corporativos, né? Os aniversários, enfim, é um mercado muito amplo, tem crescido muito, né? Os profissionais têm se especializado cada dia mais. Então, é uma produção do início até o final, desde os mínimos detalhes, os maiores detalhes, o que você imagina e não imagina é que um assessor faz. Agora, para o interior, o que mais nós temos é casamento, Sim, não é? bastante. Quando alguém está pensando em casar, não é? Qual é o procedimento de eventos, né? O que Sim. ele tem que ir atrás? Tem que pensar quanto tempo antes? Como que funciona isso? Quando você pensa em casar, a primeira coisa que você tem que definir é quantidade de convidados. Uma lista de convidados. Quem são essas pessoas que você gostaria que estivesse nesse dia tão especial? Definir uma data, um local. E depois procurar um profissional. O que acontece? As pessoas participam de casamentos, acompanham nas redes sociais e elas começam a criar ali uma expectativa, um sonho. Mas para que tudo aquilo aconteça, é necessário que tenha um profissional mesmo, né, habilitado, experiente, para orientar, porque muda muito. Se você vai casar no campo, você tem que ter uma programação por um período X. Se você vai casar num salão de festa, se você vai casar na hora do almoço, se vai ser no final do dia, se vai ser à noite. Por quanto tempo essa festa vai acontecer? E aí é onde nós precisamos equilibrar essa questão entre sonho e uma realidade de um orçamento, de uma Sim, sim. previsão de orçamento, né? E o que precisa se preparar, se organizar antes de toda aquela festa linda acontecer. Então tem que ter todo um preparo. E muitas pessoas, elas fazem ao contrário, por não conhecer. Por isso que é tão importante você contratar um assessor de eventos, né, para que ele consiga te instruir da melhor forma, evitando prejuízos e contas e valores inesperados nos últimos meses de casamento. Entendi. Hoje, como tudo, né? Tá muito caro, né? Tudo tá muito caro, né? Não é o evento, não é o casamento, isso, aquilo. Uma festa de casamento hoje, o que a gente sempre fala, né? Se você foi convidado para uma festa de casamento, não pise na bola, vá porque é muito caro. Se alegre. Exatamente, isso daí. Agora, quando a assessora de eventos aqui, você fica responsável por tudo, flores, os enfeites, desde o momento lá da igreja até a festa lá? Sim, desde o início. A assessora, além de assessora, eu falo que a assessora ela tem que ter um pouco de tudo, sabe? Ela é um conjunto de muitas pessoas ali dentro de uma única. Ela precisa ter sensibilidade, ela é um pouco de psicóloga também, sabe? Então, o assessor, ele acompanha todos os detalhes do que você nem imagina. Por exemplo, eu fiz casamentos que foram em salão, casamentos grandes, casamentos pequenos,
e já fiz casamento no campo que eu precisei começar desde nivelar o local aonde ia acontecer. A noiva queria casar no local e estava totalmente em desnível. Era numa casa de represa e não tinha condição de casar onde ela queria. Então, nós contratamos uma equipe uma equipe de paisagismo para acertar o terreno. E essa noiva era de fora, eu tinha que acompanhar por questão de chuva, molhar, tinha que ainda estar bonita essa grama para o dia. Então, para você ter noção, você tem que fazer um projeto, você tem que visualizar o local, visualizar tempo, sol, posição do sol, o horário desse sol, se ele não vai ficar nos olhos do casal, se ele não vai ficar nos olhos do ministrante. Então, você tem que pensar a direção do vento, se é um tempo de chuva, que hoje em dia a gente já nem sabe mais quando chove, quando não chove. Até o detalhe da higiene, da permanência ali de um toalete, está bem limpinho, está organizado, quem vai cuidar. Então, você abre e você fecha a festa. Entendi. E esse profissional, então, ele tem que ser habilitado, ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter uma empatia, né? Ele tem que ter uma sensibilidade para administrar tudo isso. E uma equipe grande também. E uma equipe. Para o dia mais próximo, uma equipe ajuda muito, né? Mas eu falo que, eu sempre falei que o assessor, na verdade, ele é o maestro de uma orquestra, né? Então, para que todos consigam ali ter esse equilíbrio, né? Além de tudo, administrar todas essas empresas que são contratadas. Então, é um trabalho minucioso, é um trabalho que precisa ser muito valorizado, já mudou muito, né? Mas ainda precisa muito ser valorizado. Porque, pelo menos no interior, né? Vamos falar do interior. No interior não é muito tempo que nós temos isso. Em Avaré nós temos 2, 3 que faz isso. Sim, na verdade tem várias que estão vindo aí, né? Muitas mulheres começando, mas no interior, aqui, por exemplo, em Avaré, eu estou aqui há 14 anos. Né? Então, quando eu comecei pelo meu casamento, e uma amiga pediu para fazer também, então foi uma coisa muito sem programação. Foi acontecendo, mas eu já trabalhei em Goiânia, uma empresa muito grande de fotografia. Você já conhecia? Uma fotografia assim, mesmo de alto padrão, com um mercado de luxo. Então, ali eu aprendi muito, fiz o meu casamento. E do meu casamento surgiram outras oportunidades e as coisas foram acontecendo. Mas aqui no interior, sim, menos tempo, né? E poucas profissionais qualificadas. Sim. Mas, por exemplo, num casamento, vamos lá. O João e a Maria resolveram casar. Elas vão atrás da assessora. Por exemplo, as flores que vão lá na igreja, é você que tem que ir atrás, comprar e pôr? Ela só escolhe? Não. Como que funciona? Na verdade, como acontece? Você, por exemplo, né? Chegou um casal, né, para contratar uma assessora. Essa assessora vai fazer todo um briefing desse casamento, a expectativa, a personalidade. Eu sempre gostava de ouvir a história desse casal, onde eles se conheceram, o que eles gostavam de fazer. Então, primeiro eu precisava conhecer, porque o casamento ele não é engessado, não é uma receitinha de bolo. Nós precisamos personalizar. Então, eu sempre gostei de trazer a essência desse casal para dentro dos eventos, para quando esses convidados entrassem, eles sentissem esse lugar, essa festa é a cara deles. Então, dos clássicos aos sertanejos, aos mais hippies, o estilo que fosse, né? Teve um que fez com o tema Senhor dos Anéis. Ah, é? Foi um desafio. Mas, então a gente faz esse briefing, pontua com esse casal a expectativa deles, além desse estilo, uma expectativa financeira, orçamento. Então, se você vai casar no campo, o assessor ele vai orientar como ele deve se programar, porque exige muitas coisas, como essa questão do local, uma cobertura, um apoio de cozinha, que a maioria desses eventos, principalmente aqui em Avaré, acontece em fazendas, casas de represa, que são boas, mas não tem uma estrutura para suportar uma festa. E aí, a partir desse momento, depois que você traz a consciência desse casal do que é necessário para casar no local aonde eles sonham, aí eles vão definir se eles permanecem ou não. Ah, entendi. Às vezes muda, né? Às vezes muda. Não pensei nisso. Eu vou casar na minha casa porque é mais barato, vou começar com um salão, vai ficar legal. Mas aí você tem que trazer essa realidade nesse... Eu falo no segundo momento. O primeiro momento é deixar eles sonharem, extravasar, contar um pouco sobre o que eles gostam, o que eles esperam. E aí depois trazer, organizar esse sonho para eles e trazer essa realidade já de início. Eu não posso, a assessora não pode contar isso no meio.
do caminho. Olha, nós vamos ter que contratar um gerador. Esse casamento que eu precisei nivelar o chão, então era o gerador para um gerador. Porque o gerador funcionando e um gerador de apoio caso esse gerador, de stand-by, caso esse gerador parasse de funcionar. Eles locaram um glamping, que era um acampamento glamuroso para receber os convidados, que ficaram todos no mesmo local. Então, toda essa realidade ela precisa ser já aberta para antes. Olha, a cozinha, preciso de o buffet que você contratar vai precisar de uma estrutura compatível para entregar um serviço na altura que você espera. E muitas vezes o casal se assusta e tenta driblar essa situação. Mas um profissional que tem experiência, ele não deixa que continue esse processo sem antes o casal e a família ter consciência da necessidade dessa base, de casar num local seguro, com uma estrutura, e que isso tem um custo. Né? Os melhores, mais do que nunca, você não pode falhar na escolha desses profissionais que vão montar essa estrutura. E daí, então, depois começa. Tá tudo ok? Analisamos um pouco desse orçamento, está previsto, então esse assessor vai começar a contratar profissionais junto, cada um na sua área. Então, antigamente existia muito a história, o decorador com o buffet, com o assessor, tudo junto. Levava um fotógrafo, muitos casamentos existiam em São Paulo, cidades grandes ainda existe às vezes o casamento all inclusive, que você contrata uma empresa que faz tudo. Aqui nós não temos. Então, cada profissional vai cuidar da sua área. E as pessoas se especializam muito, então vale a pena. Né? Mas aí você tem que tomar conta de todos esses que estão sendo contratados. Reuniões. Vamos começar por quê? Pela estrutura. Então, vamos contratar quais as empresas de estrutura? X e Y. São as melhores, por isso, por isso. O casal pede um orçamento, faz uma reunião, se for necessário, e aí começa, então, a contratação de toda a estrutura. Profissionais de cada área. Banheiros, empresas que são especializadas em trailers de banheiros luxuosos, né? Porque às vezes a casa não vai comportar aquele número de pessoas, né? O banheiro, o toalete não vai conseguir atender a todos. E aí a gente nós vamos contratando, né? Na verdade, os assessores, né? Vão contratando cada setor. De decoração vai falar com o decorador vai projetar música, banda, mas isso tudo já foi feito, toda uma planilha, trazendo essa direção do que nós vamos ter. Vai ter banda, vai ser DJ. Então, conforme você vai colocando atrações, vai incluindo itens no seu casamento, isso vai gerando custo e vai mudando essa estrutura. Então, você precisa fazer todo um projeto junto com esse casal e apresentar, é igual construir uma casa. É complicado, é complexo. É complexo, mas é muito prazeroso. Eu amava. Muito, muito mesmo. No próximo bloco, a Flávia vai contar alguns perrengues para nós. Aguardem.